Reviravolta na colina. Vasco está prestes de fechar o seu terceiro reforço na janela de transferência. Vamos falar sobre essa notícia aí. Mas antes de pedir o seu like, para você não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo. O seu like é muito importante para o nosso trabalho. E pedir também para que você, caso não seja inscrito no canal, que você se inscreva, aproveita e ativa o sininho de notificações, a opção todas, para sempre ser lembrado por aqui quando tiver vídeos novos no canal. Vamos dar essa história aí. Quem é esse terceiro reforço? Aí, vai ou não vai? Olá, Vascaíno, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou André Luiz, está entrando no ar o nosso programa do almoço, né? O Almoço Gigante, sempre segunda a sexta-feira, entre 1h, 1h30 da tarde, está sempre entrando o nosso Almoço Gigante. Por aqui, almoça à tarde. Aí o almoço não entra meio-dia, entra 1h, 1h30, né? Olha, hoje para te falar sobre essa notícia aí do terceiro reforço da janela de transferência, antes deixa eu só dar uma notinha aqui, só para deixar isso registrado. Uma notícia ruim, né? O Vasco, infelizmente, o Vasco Associativo, né, se desfiliou da FECHERJ, que é a Federação de Xadrez do Estado do Rio de Janeiro. O Vasco não tem mais essa modalidade, o Vasco saiu do xadrez, e uma modalidade que sempre trouxe muitos títulos para o Vasco e muitos jovens jogando xadrez. O Vasco chegou a patrocinar campeonatos de xadrez no ginásio, na sua quadra, mas hoje em dia o Vasco não vai mais participar da Federação de Xadrez, já se desfiliou da Federação de Xadrez e não tem mais essa modalidade no Clube de Regatas Vasco da Gama. Mais uma modalidade que vai dando adeus no Vasco, né? O Vasco Associativo está enxugando algumas modalidades. É lamentável, porque é uma modalidade histórica, né? Tradicional no Vasco, e deixamos de ter essa modalidade agora. Bem, falando do futebol, né, que para a maioria é o que interessa, né, só futebol, o Vasco é muito mais do que futebol, né? O Vasco vários esportes, claro que o futebol é o que move a paixão da maioria, né, de todos nós, né? Agora, o terceiro reforço da janela tá para vir. O primeiro foi o Thiago Mendes, o segundo foi o Cauã Barros. O Cauã Barros era nosso, não foi reforço, espera aí. É um reforço, ele não estava no elenco e veio para reforçar o elenco. Inclusive tem um contrato novo, foi contratado. O Vasco renovou o contrato dele, aumentou o prazo, dobrou o salário. Então é um contratado, apesar de ser um jogador já do Vasco, é mais fácil trazer, né? Inclusive essa história do Cauã Barros, tem até que falar um negócio aqui. O pessoal ficou me criticando, você falou que o Vasco gastou 1 milhão e ele vem de graça. O Vasco não teve que pagar nada, você é mentiroso, não sei o que. Ela vai falar, olha só, cara pálida. O Vasco fez um acordo com o América Mineiro e não pagou 1 milhão que estava no contrato para poder repatriar o Cauã Barros. Então, André, você é mentiroso, você falou que o Vasco pagou. Porém, o Vasco tinha 1.300.000 para receber do América Mineiro. Porque no início do ano, o Vasco tinha prioridade. O Vasco, quando empresta o Cauã Barros e o Figueiredo de graça para o América de Minas, o Vasco colocou lá que existiria uma cláusula em que o Vasco apontou 3 ou 4 jogadores do América Mineiro, que se o América Mineiro, para negociar esses jogadores, teria que primeiro procurar o Vasco, se o Vasco teria interesse ou não. O Vasco teria prioridade na contratação desses jogadores. E o América Mineiro acabou vendendo um jogador para o mundo árabe sem consultar o Vasco. O Vasco notificou o América Mineiro que queria o valor da multa, que era 1.300.000 estipulada no contrato. O América Mineiro fez cara de paisagem, né, ouvido de pescador, como dizia minha avó, não pagou o Vasco chegou a entrar na justiça para cobrar esse valor. O processo está caminhando, estava andando, até que o Vasco quis repatriar o Barros. E aí o Vasco, para repatriar o Barros, também estava no contrato que era R$1 milhão. E aí, 1.300.000 você me deve, e eu vou te dever 1 milhão, elas por ela, ninguém deve nada a ninguém. Então o Vasco abriu mão de 1.300.000 para repatriar o Cauã Barros. Não foi de graça assim, né? O Vasco perdeu também 1.300.000. O Vasco não perdeu só 1 milhão para repatriar o Cauã Barros. O certo seria o Vasco pagar 1 milhão do Cauã Barros, gastava 1 milhão, aguardava para receber 1.300.000, ficava no lucro de 300.000. Esse seria a lógica, seria o lucro. Então o Vasco abriu mão, né, de 1.300.000. Foi de graça? Você ainda acha que foi de graça? Se não repatriasse o Cauã Barros, entraria nos cofres 1.300.000. Esse 1.300.000 não vai entrar porque repatriou o Cauã Barros. Então o Vasco pagou 1 milhão. Ora, acabou pagando 1.300.000. Esse que foi o acordo aí do Vasco. Legal? Então, menos, quando começar a fazer esse tipo de crítica, vai entender o que está acontecendo, para não ficar falando besteira e passar vergonha aí
nos comentários. Agora, voltando à história do terceiro reforço, o terceiro reforço é realmente o Carlos André Gomes. Eu falei no vídeo agora da manhã do Café do Gigante que tinha subido no telhado, que a negociação estava meio arrastada, mas o Nils Colina trouxe uma notícia nova, disse que o Rennes realmente quer emprestar, que o negócio, o problema da negociação é que o Rennes está querendo uma grana, o preço do passe fixado, na verdade, né? Entre 5 a 7 milhões e meio de 7 milhões e meio de euros, é isso aí. Entre 5 milhões e 7 milhões e meio de euros. Cerca de 32 a 48 milhões pelo jogador. Na verdade, é um preço do passe fixado em 32 milhões. É compra automática, é obrigação de compra. Ele empresta ao jogador, mas o Vasco vai ter no final do empréstimo a obrigação de compra e vai pagar 5 milhões pelo jogador. Se o jogador bater algumas metas, o Rennes quer 7 milhões e meio de euros, ou seja, 5 milhões podendo chegar a 7 milhões e meio de euros. Esse que é o impasse. O Vasco já está todo acordado com o jogador e com o Rennes, ali do valor do empréstimo. O problema está na obrigação de compra. O Vasco aceita esses números, mas esses 5 milhões também tem que estar dentro de metas. Se ele não bater as metas, o Vasco quer que caia para 3 milhões. Cara, essa aqui é a confusão. O Rennes quer 5 milhões, obrigado a ser 5 milhões. Se bater meta, vai a 7 milhões e meio. Mas concorda com algumas metas chegar a 7 milhões e meio. Mas também diz que, e se ele não bater as metas mínimas, que o Vasco compraria por 3 milhões de euros. Eu acho, assim, muita grana, né? Se pagar 20 milhões de um jogador que não bateu as metas mínimas, assim, sei lá. Mas parece que o cara vem para ser titular, é jogador para jogar, para ser titular do Vasco. Vamos embora. Vamos que vamos. É uma contratação que, dentro da nossa realidade, é o que dá para fazer. Então, eu acho que vai ser uma boa contratação. Eu vi o jogador jogando, não achei que ele é pé de rato, não. Eu não achei ele baranga, não. Eu vi os melhores momentos. Depois eu fui ver um jogo do Rennes do ano passado, que esse ano não jogou. E ele não é ruim, não, cara. Não é um jogador ruim, não. Se ele jogar aquilo ali, nós não temos no elenco nenhum jogador que se aproxima dele. Essa que é a grande verdade. Nós não temos nenhum jogador no elenco que chega perto do que ele faz. Então, pra gente vai ser reforço. Né? Ele não joga no Fluminense, ele não joga no Flamengo, tá bom. Acredito até que ele não joga realmente. Mas no Vasco ele joga. O nível técnico do Vasco é menor do que esses outros clubes, cara. Então nós temos que entender o que a gente precisa hoje. Hoje a gente precisa desse tipo de jogador. E assim a gente vai começar a remontar o elenco. O elenco do Vasco é fraco, é frágil. Ele, pelo menos, é um cara que dribla, que parte para dentro, joga pela direita. Aí você vai ter o Lloyd. O Lloyd foi uma grande surpresa nesse jogo contra o CSA. Claro que o Lloyd tinha como marcador ninguém. O jogador que estava marcando ele era fraco. O lateral do CSA é um lateral fraco. E ele conseguiu passar todas as vezes pelo cara, mas foi objetivo, fez o que se espera dele, não entrou e ficou só tocando bola para trás, não, ele balançou, ele partiu para dentro, foi legal, a postura do Lloyd foi assim, fez 2 jogos bons até hoje do Lloyd, esse do CSA e um jogo que ele jogou contra o Cruzeiro em Uberlândia, lembra do jogo do Cruzeiro em Uberlândia, eu acho que ainda com o Carille, eu já estava acho que já estava com o Diniz, agora estou fazendo confusão, mas naquele jogo ele também foi bem. Foi muito bem ali e foi bem agora no jogo do CSA. E aí você tem o Carlos André Gomes pela direita, vai começar o Diniz a ter mais opções no elenco. De repente vai ser o momento do Verratti ser repensado, porque aí você vai ter um Ryan que está em boa fase, você vai barrar o Ryan para botar o Carlos André Gomes pela direita, você começa a ter discussões no elenco, que são discussões saudáveis, que podem fortalecer ainda mais o grupo e o time principal. Eu acho que vai ser uma boa contratação do Carlos André Gomes. Só acho o valor meio alto para um cara que ainda é uma incógnita, ainda é uma interrogação. Não vem de um clube, de um time muito grande, vem do Rennes, né? Então, não sei, vamos ver aí. Mais tarde nós vamos falar aqui no Resumo Gigante, 7 horas da noite, tem o vídeo do Resumo Gigante, tá legal? Grande abraço, fique com Deus, até o vídeo mais tarde, fui, tchau!